Se você parar de trabalhar, por quanto tempo poderá sobreviver com suas economias atuais? O que eu acabei de te perguntar é a definição de riqueza. Eu não vim de uma família rica e muito menos recebia mimos dos meus pais como incentivo para que eu empreendesse. Seus conselhos eram: estude para ser alguém e então poder pagar suas contas. Ou seja, eu percebi que alguém estava me tomando a caneta e escrevendo a minha história por mim. Eu preferi pegá-la de volta e escrevê-la com as minhas próprias mãos sobre os meus desejos. Nada nos estudos me interessava. Eu não queria entrar nessa coisa de concurso, faculdade, tudo para que no final eu ainda tivesse que contar moedas para realizar os meus sonhos mais ambiciosos. De forma isolada, eu parecia ser o único esperto o suficiente para observar que algumas outras pessoas estavam conseguindo um sucesso extraordinário sem seguir o caminho tradicional. Aos 16 anos, eu fui começar a pesquisar sobre como os ricos pensam e eu descobri algumas coisas bem interessantes. Regra número 1. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e passar a comprar ativos. Essa é a regra número 1 e é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porém, muitas pessoas não se têm ideia do quanto isso é profundo. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras só porque não conhecem a diferença exata entre um ativo e um passivo. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que retira dinheiro do seu bolso. Alguns exemplos de ativos de alguns negócios que não precisam da sua presença para que eles continuem gerando receita. Ações, fundos mútuos, negócios imobiliários, royalties, marketing digital, mercado de afiliados e dezenas de outras coisas, ok? A dica aqui é a seguinte: a maioria delas tem a ver com a internet. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles e nunca trocam tempo por dinheiro. Eles entendem que o tempo é o seu ativo mais precioso e que se todo esse ativo for monopolizado apenas por uma única fonte de renda, eles acabarão atingindo um limite. Se você der muito dinheiro a uma pessoa sem alfabetização financeira, ela provavelmente acabaria comprando casas, carros, acumulando dívidas e passivos. Se você der muito dinheiro a uma pessoa com alfabetização financeira, ela usará a maior parte desse dinheiro para comprar ativos, imóveis, ações, negócios autogerenciáveis que continuarão funcionando sem a presença delas. Por isso, caso você pegue todo o dinheiro do mundo e distribua por igual entre todas as pessoas, em breve ele acabaria voltando para as mesmas mãos. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras, mas sim os números. É fácil entender algo, outra coisa é compreender. Você pode, por exemplo, comprar um aparelho eletrônico, ler todo o manual e entender todo o contexto, e ao mesmo tempo não compreender nada. A maioria das pessoas é guiada pelo medo. O caminho mais seguro e garantido é o de trabalhar das 8 às 18, todos os dias, tirando férias uma vez por ano, porque afinal de contas é o que a maioria das pessoas estão fazendo. Empreender envolve riscos e muitas pessoas não estão dispostas a isso. Pensam que precisam ter superpoderes ou que precisam investir milhares de reais para começar algo, quando isso não é verdade. É exatamente por isso que, após anos investindo em conhecimento financeiro, eu consegui atingir uma renda mensal que ultrapassa os salários de um juiz da Suprema Corte, um ministro e um profissional da medicina. Juntos. Eu nunca pisei em uma faculdade na vida. Aliás, eu larguei a escola no primeiro ano do ensino médio. Eu não falo isso para me gabar, eu falo simplesmente para enfatizar a real importância sobre entender o que é um ativo e um passivo. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Não importa o quão valioso seja o seu negócio ou quanta produtividade você tenha. Sem esse ingrediente, mindset correto, para início de conversa, seu crescimento já está fadado ao fracasso. Sem um forte mindset, sua mente não será capaz de ultrapassar os obstáculos que a vida lhe coloca diariamente. As pessoas sempre tiveram a falsa crença de que, ao conseguirem muito dinheiro, deixarão de ter problemas, quando de fato a realidade é, ironicamente, o oposto. Quanto mais dinheiro, mais responsabilidades e mais problemas. A Carol Dweck descobriu, através de vários experimentos sociais com estudantes, que as pessoas das quais você considera ter sucesso
na verdade podem ter um QI menor que o seu. E que, quando se trata de conseguir atingir objetivos, a persistência e o amor pelo processo deslacera a genialidade como um leão deslacera uma zebra. Por toda a vida, eu me mantive cético a grandes termos generalistas, crenças sociais, ao óbvio, ok? Sem um estudo embasado. E essas afirmações que eu estou te fazendo agora não são uma delas. Você pode realmente treinar sua mente para enxergar as coisas de um modo diferente. Eu não tirava nota 10 em matemática, química ou português. Ainda assim, acreditei que poderia ficar rico. Para meus objetivos, minhas notas não significaram nada. A minha persistência, sim. Por isso, ao invés de evitar desafios, busque desafios. Ao invés de desistir dos obstáculos, persista apesar de todos eles. Ao invés de se esquivar de críticas, aprenda com elas. Ao invés de entender que o sucesso alheio é uma ameaça, celebre o sucesso alheio. E pare de pensar a todo momento, eu sou pobre, eu não posso pagar por isso. Pense da seguinte forma, como eu posso conseguir dinheiro para comprar isso? A primeira regra de qualquer negócio que use a tecnologia é que a automação aplicada em uma operação eficiente aumentará a sua eficiência. A segunda é que a automação aplicada em uma operação ineficiente aumentará a sua ineficiência. Bill Gates. No mundo de hoje, fazer menos é considerado preguiça. Porém, isso não é verdade. Fazer menos trabalho sem sentido para focar em coisas mais importantes não pode ser considerado preguiça. É difícil de aceitar, pois a nossa cultura prioriza estar ocupado ao invés de ser produtivo. Para entender bem o conceito aqui, é o seguinte: saiba que existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é realizar uma determinada tarefa, seja importante ou não, da melhor maneira possível. Eficácia é fazer as coisas certas que vão te colocar o mais próximo do seu objetivo. Por exemplo, vamos tentar deixar isso aqui um pouco mais claro. O melhor vendedor porta a porta do mundo pode ser eficiente. Ele pode utilizar as técnicas mais avançadas e refinadas de persuasão sem perder o tempo dele. Mas ele é completamente ineficaz. Ele venderia muito mais do seu produto utilizando métodos diferentes, como e-mails ou qualquer outro tipo de propaganda. Eficiência é importante, mas é inútil se não for aplicada para as coisas certas. Então, primeiro, seja eficaz para depois ser eficiente. Poucas pessoas de sucesso já estavam olhando o mundo do biohacking, a arte de hackear a sua biologia para desbloquear a melhor versão de você mesmo. O mundo motivacional todo dia tenta empurrar a goela abaixo de todo mundo que para você ter sucesso basta seguir alguns determinados passos. Mas não se perguntam por que é mais fácil para uns do que para outros. Sim, você precisa de força de vontade para seguir o caminho, mas não podemos generalizar quando há um problema de déficit de energia. As pessoas recomendam a força de vontade como se ela fosse uma pílula, mas não entendem que a falta de energia pode influenciar o seu comportamento e o seu humor. As pessoas assumem que a bioquímica de todos nós é completamente igual, mas isso nunca foi verdade. Até o Tony Robbins e grandes palestrantes motivacionais estão hackeando suas biologias todo santo dia. Nós diagnosticamos desculpas, procrastinação e depressão sempre como causa e não como sintomas de algo maior. Assumimos que é apenas resultado de uma atitude negativa, quando em muitos casos o problema vai um pouco mais além. Depois de também fazer minhas próprias pesquisas e de acabar experimentando alguns momentos de alta e baixa de energia, eu percebi, assim como o Ben, o Dave Asprey e o Tim Ferriss perceberam, que todos nós não poderíamos estar mais errados. Todo o trabalho de autoajuda que o Ben Nandian estudou e criou ao longo dos anos perpetuou esse mito de que se alguém está deprimido, ansioso ou depressivo, eles precisam pensar positivamente. Isso é crucial, sim, não me entenda mal, mas para ter sucesso na vida, a nossa psicologia e a nossa biologia precisam trabalhar em conjunto. Existem dois lados nessa moeda. Um lado não funciona sem o outro. Mas para você que ainda não entendeu a importância disso,
Nós achamos que só devemos prestar atenção na nossa bioquímica se formos atletas ou se estivermos experimentando algum tipo severo de sintomas físicos que são facilmente notados pelos outros. Mas mesmo os mais pequenos déficits bioquímicos podem impedir você de atingir o seu sucesso. Tentar se convencer de que você está bem quando você não está e de fato não há nutrientes no seu corpo para lhe gerar ânimo é como tentar ligar um carro sem gasolina. É perceber que a cada passo que você dá é como andar na lama. E talvez você já tenha experimentado momentos como esse de baixa energia. Com a cultura de ter que sempre darmos duro e trabalhar cada vez mais, há um preço que a nossa bioquímica acaba pagando. Existem estudos que mostram que inflamação crônica remove motivação, reduzindo a dopamina do cérebro. A inflamação crônica é causada por estresse crônico. Em uma pesquisa com 20 mil pessoas, descobriram que apenas 6% das pessoas tinham um cérebro operando em sua capacidade máxima.